Boa noite, igreja. Que alegria, né, estarmos no segundo domingo do mês aqui na casa do Senhor, para nós podermos prestar culto a Ele. E como é comum, né, em todo início de ano, nós muitas vezes criamos a esperança, o desejo, né, de coisas boas acontecerem em nossas vidas. E nesta noite, né, nós vamos meditar sobre palavras agradáveis, né, cheias de esperança, que elas podem nos alegrar, né, neste início de ano. E estas palavras, elas podem ser ouvidas como um doce louvor, né, um louvor que o apóstolo Paulo escreveu sobre a Santíssima Trindade, né, o Deus o Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Então nós vamos meditar em Efésios, capítulo 1, dos versículos de 1 a 14, mas antes eu gostaria de ler o texto de Provérbios 16, capítulo 16, versículo 24. E o versículo diz o seguinte: palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Então, como está escrito no versículo 24 de Provérbios 16, palavras agradáveis são doces como favo de mel. O autor de Provérbios, ele fez essa comparação porque naquele tempo o mel era um alimento muito apreciado e ele estava entre os mais doces, das coisas mais doces que existiam. E em várias outras passagens bíblicas, o mel ele é mencionado. E no Salmo 19, o autor, ao se referir à lei de Deus, no versículo 10, ele escreveu que ela é mais doce que o mel e o destilar dos favos. Então, quando nos falam palavras agradáveis, elas são doces para a nossa alma, pois dependendo, né, da palavra e da circunstância, elas irão despertar em nós sentimentos diferentes. Ela pode fazer com que nos sintamos melhor, alegres, acalentados ou valorizados, né, quando é o caso de nós recebermos um elogio. E palavras agradáveis são medicina para o corpo, ou seja, são um remédio para o nosso corpo, nos fazem bem. E para entender melhor o efeito, né, das palavras agradáveis como remédio para o nosso corpo, nós podemos lembrar o efeito que as palavras desagradáveis provocam em nós. Então, essas palavras, elas podem ser notícias ruins, e é só nós ligarmos a TV ou fazermos algumas pesquisas que não vão faltar notícias ruins neste mundo caído, né, que jaz no maligno. Podem ser palavras ásperas, deseducadas, inconvenientes e até mesmo maliciosas, né, que outras pessoas nos dizem. Também pensamentos ruins, que não são nada mais do que palavras desagradáveis que nós repetimos a nós mesmos, que repetimos para a nossa própria alma. E essas palavras desagradáveis influenciam a nossa saúde. Quem nunca se sentiu abatido, desencorajado para fazer as atividades diárias? Quem nunca perdeu o sono ou perdeu a fome? Ou até sentiu o seu corpo doer em virtude de palavras desagradáveis? Porque muitas vezes, né, a nossa memória só vem palavras desagradáveis. Sejam palavras desagradáveis ditas a nós por outras pessoas que ficamos remoendo sem conseguir digerir, relevar, né, ou perdoar. Isso até mesmo por anos, né, algumas pessoas ficam
magoadas, entristecidas, trazendo sempre à sua memória palavras agradáveis que ouviram de alguém, circunstâncias desagradáveis, e sofrem por anos por não conseguir perdoar. Ou então pensamentos ruins que insistimos em repetir a nós mesmos. Tem aqueles pensamentos, né, da pessoa, tem pessoas, né, o ser humano tem a criatividade dele, muitas vezes, para algumas coisas que a gente não entende, né, como diz aí que, às vezes tem a música, né, a tal de sofrência, né, que as pessoas querem falar palavras que fazem a pessoa sofrer, e curtir a dor de cotovelo, né. Essas palavras agradáveis, né, elas fazem o corpo doer e a alma se entristecer. Então, o contrário disso, relembrar e dizer palavras agradáveis, trazendo à memória o que pode nos dar esperança, como está escrito em Lamentações 3:21, dando graças em todas as coisas, como está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5:18, isto é doce para a nossa alma e nos traz leveza, alegria e satisfação. Também é medicina para o nosso corpo, para que ele fique mais saudável. Quando nós estamos alegres, nós comemos melhor, dormimos melhor, nos sentimos melhor. Nos sentimos até mais dispostos, encorajados para fazer as atividades diárias, como trabalhar, estudar, nos divertir e até mesmo fazer planos para o futuro. E é claro, irmãos, que quando eu falo aqui em palavras agradáveis, eu não estou falando de pensamentos positivos. Não essas palavras que se dizem aí, como se diz que palavras têm poder, você tem que falar para você que você pode, que você consegue. Não é pensamento positivo. Nós estamos falando da palavra de Deus, né? Como no início aqui, não há, neste início de ano, palavra mais agradável que nós possamos ouvir do que um doce louvor. O doce louvor que o apóstolo Paulo escreveu à Santíssima Trindade. Então, neste sermão de hoje, nós falaremos sobre as palavras agradáveis, né, escritas por Paulo, o doce louvor, que são essa trindade, né, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são da mesma substância, poder e eternidade, o mesmo Deus, que na unidade da divindade são um único Deus, vivo e verdadeiro. E essas palavras são agradáveis não somente a Deus, por reconhecer a sua glória e louvor, por dar louvor ao seu nome, mas também a nós, porque são as boas novas de salvação, que nós devemos sempre relembrar, trazendo a memória para nos dar esperança. No último ponto da liturgia está escrito: Senhor, nos faça desfrutar da sua doce palavra. Também poderíamos escrever: Senhor, nos faça desfrutar desse doce louvor. Porque muitas vezes lemos e ouvimos a palavra de Deus com frieza e indiferença e assim não desfrutamos de toda a mensagem, de toda a boa nova contida nesta palavra. Quando lermos este texto, o nosso coração deve arder e se encher de um doce louvor, para que nós possamos, nas nossas orações, falar a Deus reconhecendo tudo que Ele fez e está fazendo por nós e reafirmando nossa fé em tudo que Ele fará. Isso é agradável a Deus por reconhecermos toda a sua majestade, mas também a nós, porque é doce para a nossa alma e medicina para o nosso corpo, por estarmos trazendo a memória que nos dá esperança, para não perdermos de nossos olhos o nosso alvo, a eternidade com Deus, para não ficarmos ocupados pensando somente nas coisas desse mundo que jaz no maligno. Mas para poder entender ainda melhor o motivo deste doce louvor, é preciso
entendermos quem Deus é e qual é a nossa situação perante Deus. Nós precisamos conhecer os atributos de Deus e a nossa natureza pecaminosa. Então, com este objetivo, e para nós nos apresentarmos diante de Deus e ouvirmos sua palavra com uma postura mais humilde, eu lerei para a igreja o capítulo 2 da Confissão de Fé de Westminster, os parágrafos 1º e 2º, e logo em seguida também o capítulo 6 da própria Confissão, os parágrafos de 1 a 6, com exceção do 5. Então, aqueles que tiverem a Bíblia de Estudo de Genebra podem abrir as suas Bíblias na Confissão de Fé de Westminster, e peço que ouçam, colocando gravidade nas palavras que serão lidas, buscando compreender toda a profundidade do que está escrito aqui, para nós entendermos a distância que há entre nós e o nosso Deus perfeito e nós criaturas caídas. Então, o capítulo 2 da Santíssima Trindade, capítulo 2, que fala de Deus e da Santíssima Trindade. Há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e suas perfeições. Ele é um Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. É imutável, imenso, santíssimo, completamente livre. Voltar aqui, irmãos, eu pulei uma linha. É imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo. Eu gostaria de fazer aqui um comentário, que Deus, que é incompreensível. Então, nós não conseguimos compreender completamente Deus. O que nós precisamos saber sobre Deus está revelado nas suas Escrituras. Mas mesmo que nos é revelado, nós temos dificuldade de entender tanta grandeza, do nosso Deus. E Ele é onipotente, quer dizer que Ele é todo-poderoso. Nada é impossível para o nosso Deus. E nós muitas vezes duvidamos que o nosso Deus é capaz de cuidar de nós. Ele é onisciente. Isso quer dizer que Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece até mesmo os nossos pensamentos. Antes que as palavras venham à nossa boca, Ele já conhece as nossas orações, as nossas necessidades, os nossos desejos. E Ele é santíssimo. Por isso, Ele não pode conviver com o pecado. Completamente livre e absoluto. Então, Ele não presta contas a ninguém. Ele faz o que Ele quer, quando Ele quer, com quem Ele quer, porque todas as coisas lhe pertencem. Fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. E olha que palavras agradáveis aqui para o nosso coração, que fala assim, é cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro galardoador dos que o buscam. E, contudo, vem a observação para aqueles que dizem que Deus é amor e por isso não há inferno, que Deus não vai mandar ninguém para o inferno porque Deus é amor. E fala assim, e contudo, Ele é, justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo o pecado, de modo algum terá por inocente o culpado. Já no capítulo 2, no parágrafo 2 está escrito, Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda a vida, glória, bondade e bem-aventurança. Ele é todo suficiente em si e para si, pois não precisa das criaturas que trouxe à existência, não deriva delas glória alguma,
mas somente manifesta a sua glória nelas, por elas, para elas e sobre elas. Então o homem, na sua soberba, às vezes questiona a Deus. Por que, se Deus existe, por que está acontecendo isso? Todas as coisas estão acontecendo, nada foge ao controle de Deus, tudo está acontecendo conforme a vontade dEle. Todos os decretos de Deus serão cumpridos e nenhum deles será frustrado. E o que nós podemos lembrar para nos dar esperança e nos alegrar o coração é que Ele tem planos de bem e não planos de mal para o seu povo. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas o homem não pode questionar a Deus. Como lemos na Escritura, né? Ele, com o poder da sua palavra, fez todas as coisas. E juntou as águas, fez os céus. Né? Em alguns momentos da palavra fala assim: quem é o homem para questionar Deus? Onde estava tu, ó homem, quando eu pus limite nas águas, nas ondas do mar? Ele é a única origem de todo ser, dele, por ele e para ele são todas as coisas, e sobre elas tem ele soberano domínio para fazer com elas e para elas e sobre elas tudo quanto quiser. Todas as coisas estão patentes e manifestas diante dele. O seu saber é infinito, infalível, independente da criatura, de sorte que para ele nada é contingente ou incerto. Ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras e em todos os seus preceitos. Da parte dos anjos, dos homens, de qualquer outra criatura, lhe são devidos todo culto, todo serviço e toda obediência que ele ouve por bem requerer deles. Então nós, criaturas, né, limitadas, nós não sabemos nem o que vai acontecer conosco no próximo minuto. Hoje eu recebi a notícia do falecimento do pai de uma pessoa que trabalha comigo. Ontem a pessoa estava com a família e hoje amanheceu morto. Nós não sabemos, a nossa vida é como uma neblina que passa. Nós não sabemos quanto tempo de vida nós temos. Para nós nada é certo. Mas para o nosso Deus, que é eterno, imutável, que não muda, não há sombra de dúvida. Ele sabe de todas as coisas, Ele que decretou todos os acontecimentos, tudo vai se cumprir conforme a vontade dEle. E por isso nós podemos descansar nele. Então, após nós lermos esses 2 parágrafos, agora farei a leitura do capítulo 6, que fala da queda do homem, do pecado e do seu castigo. Nossos primeiros pais, seduzidos pela astúcia e tentação de Satanás, pecaram ao comer do fruto proibido. Segundo o seu sábio e santo conselho, Deus permitiu esse pecado deles, havendo determinado ordená-lo para a sua própria glória. Por esse pecado, eles decaíram de sua retidão original e da comunhão com Deus, e assim se tornaram mortos em pecado, inteiramente corrompidos e em todas as faculdades e partes do corpo e da alma. Sendo eles o tronco de toda a humanidade, o delito de seus pecados foi imputado a seus filhos. A mesma morte em pecado, bem como a sua natureza corrompida, foi transmitida a toda a sua posteridade, que deles procede por geração ordinária. Dessa corrupção original, pela qual ficamos totalmente indispostos, adversos a todo bem, inteiramente inclinados a todo mal, procedem todas as transgressões atuais. Agora o parágrafo 6. Todo pecado, tanto original como atual, sendo transgressão da justa lei de Deus e contrário a ela, torna pela sua própria natureza culpado o pecador. E por essa culpa ele está sujeito à ira de Deus e à maldição da lei. Portanto, sujeito à morte, com todas as misérias espirituais, temporais e eternas. Então, irmãos, após nós lermos estes 2 capítulos, nós podemos entender melhor a nossa situação
perante Deus. Um Deus que é santo, que não suporta o pecado, que odeia o pecado, e nós, criaturas miseráveis, pecadoras, corrompidas pelo pecado. E segundo a palavra de Deus, nós somos inimigos de Deus. Antes que haja sobre nós a intervenção do Espírito Santo, para que nós possamos arrepender dos nossos pecados e aceitar Jesus Cristo como o único Salvador, nós somos considerados inimigos de Deus. Aqueles que já o fizeram, não são mais, pela misericórdia do nosso Deus. Mas mesmo aqueles que já aceitaram Jesus Cristo como um Salvador, ainda estão sujeitos ao pecado, porque Deus começou a obra, mas ela ainda não está concluída em nós. Nós ainda podemos pecar. Somente quando o Senhor Jesus Cristo voltar a segunda vez para julgar os vivos e os mortos, que Ele nos der um corpo glorificado, aí nós não poderíamos pecar mais. Aí Ele vai enxugar toda a lágrima, tirar todo o pecado, e nós viveremos na eternidade com o nosso Deus, lhe prestando um doce louvor. Então, todo aquele que já é convertido, mesmo assim vai lutar contra o pecado até o último dia. Então, como um Deus que é perfeito, né, pode amar a nós, né, criaturas que são inteiramente corrompidas. Ele é autossuficiente e não precisa de nós, muito menos de nossa aprovação para fazer o que quer. Nós entendemos com essa leitura, né, que perante a lei de Deus, nós somos inimigos dele. E como foi orado por alguns irmãos aqui, foi mencionado, nós merecemos a sua ira e, consequentemente, a morte eterna. Vamos orar, irmãos. Ó Pai amado, nós vamos ler a Tua palavra, Senhor Deus, neste momento, Senhor Deus, a que nós propusemos nesta noite. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos abençoe com o Teu Santo Espírito, que o nosso coração possa arder ao ouvirmos a Tua palavra, que nós possamos compreender a profundidade contida nela, Senhor Deus, e que nós possamos nos alegrar e que de nossos lábios saia um doce louvor, reconhecendo toda a Tua majestade, o Teu poder, a Tua glória, a Tua misericórdia para conosco, Senhor Deus. Não somente aqui, Senhor Deus, na Tua casa, mas em todos os dias de nossas vidas, Senhor Deus. Ó Pai, tem misericórdia do Teu povo. É o que nós pedimos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Então, peço que a igreja abra suas Bíblias em Efésios capítulo 1. Eu farei a leitura dos versículos de 1 a 14. Efésios capítulo 1, versículos de 1 a 14. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós, outros, e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito,
que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém. Então, irmãos, que mensagem maravilhosa para os eleitos de Deus. Saber que um Deus tão grande, perfeito, nos escolheu para nos adotar como filhos, e por isso podemos chamá-lo de Pai. Há pouco tempo eu estive conversando com algumas pessoas sobre adoção, e sempre quando se fala em adoção, as pessoas sempre falam que é muito difícil, né, adotar um filho. Outras pessoas falam que não estão preparadas para isso, porque é uma coisa muito bonita, mas requer muita responsabilidade. E os pais, as pessoas quando vão adotar filhos, elas podem até colocar critérios, né, de como que ela quer os filhos, né, quando ela vai entrar na fila de adoção. Ela pode falar se quer menina, se quer menino, falar a idade, falar as qualidades que ela espera de um filho. E aí, a maioria que a gente vê quando vai adotar um filho, espera adotar um bom filho, que seja um filho que ela vai poder, essa família, né, esse casal vai poder criar, mas que vai trazer a alegria ao seu coração. Mas nunca alguém adotaria uma criança, né, que soubesse que ia trazer desgosto, né? Ou, se melhor dizendo, para nós entendermos melhor, que seria inimigo seu. Então, quando o nosso Deus nos adota, sendo nós ainda inimigos dele, nós podemos compreender o quanto ele nos amou. Paulo escreveu esta carta ao povo de Deus em Éfeso, e este doce louvor a Deus, ele pode ser dividido em 3 partes: louvor ao Deus Pai, que nos elegeu, louvor ao Senhor Jesus Cristo, que nos redimiu, e louvor ao Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança. Então, louvado seja o Deus e Pai que nos elegeu, que nós podemos ver isso nos versículos de 3 a 6. Então, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bem espiritual nas regiões celestes em Cristo. Então, que palavras agradáveis, né, ouvir e saber que o Deus Pai tem nos abençoado com toda sorte de bem espiritual nas regiões celestes em Cristo. Então, essa expressão ela é utilizada por Paulo nas suas cartas em alguns momentos. Mas eu gostaria aqui de ressaltar que no capítulo 1 de Efésios, no versículo 19 a 20, está escrito: e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-os sentar à sua direita nos lugares celestiais. Então, Deus ressuscitou Cristo e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais. Agora, em Efésios 2, 6, 7, está escrito: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza de sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Então, o povo de Deus, ele sofre, né, com Cristo, mas ele é ressuscitado com Cristo. Ele recebe as bênçãos espirituais nas regiões celestes. Então, nós não só somos adotados como filhos, mas nós somos filhos do Deus, do Rei, do Senhor dos Exércitos. E somos colocados em uma posição
privilegiada perante as outras criaturas, porque, como diz a palavra de Deus, Deus se revela aos homens e os anjos querem saber o que Deus fala, eles ficam sabendo através das revelações que são feitas aos anjos. E nós fomos criados, o homem foi criado um pouco menor que Deus. Existe maior bênção do que ser salvo da morte eterna? De passar do estado de inteiramente corrompidos para santos e irrepreensíveis perante Deus? De sair da condição de inimigos para filhos de Deus? E toda esta bênção nos é concedida gratuitamente. Não fizemos nada para merecer. Ela é concedida pela livre vontade de Deus, como nós vemos aqui no texto, que na continuação fala assim, como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Então, Deus tão grande, que quem é o homem, para questionar a Deus e para que o homem pense nele, mas que maravilhoso, nós sabemos que antes da fundação do mundo, o Senhor, nosso Deus, pensou em nós, para nós sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, quando nós pensamos nessa bênção, nessas palavras tão agradáveis, eu gostaria de perguntar se isso não é suficiente para você prestar a Ele um doce louvor, como fez o apóstolo Paulo. Mas apesar de recebermos a salvação de graça, ela foi conquistada por um alto preço, como nós já oramos, nós já cantamos nessa noite. Então, louvado seja o Senhor Jesus Cristo, que nos redimiu, que conforme está no versículo de 7 a 12, e fala, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Então, redimir é libertar alguém pelo pagamento de um preço, pagar um resgate. Então, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Gálatas 3,13. Eu gostaria que a igreja agora abrisse suas Bíblias em Isaías 53. Vamos fazer a leitura a uma só voz, dos versículos 4 a 7. Isaías 53, versículos de 4 a 7. A uma só voz. Eu gostaria que a igreja colocasse gravidade nas palavras que iremos ler. Eu vou iniciar e a igreja dê continuidade. Isaías 53, de 4 a 7. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Você consegue compreender isso? O Deus puríssimo, santíssimo, que é a única origem de todo ser, dele, por ele e para ele são todas as coisas, e sobre elas tem ele soberano domínio para fazer com elas, para elas e sobre elas tudo quanto quiser.
ele se humilhou e se fez homem para pagar o preço pelos nossos pecados e recebeu em nosso lugar a ira de Deus para que pudéssemos ser salvos. Toda vez que eu leio os textos que falam da morte de Cristo, do sacrifício, como esse texto mesmo, eu oro a Deus e peço para que Ele me faça compreender, né, colocar gravidade no meu coração, porque às vezes nós podemos ler um texto desse e passar por cima dele como se fosse algo normal. Então, quando a gente vê os atributos de Deus, a grandiosidade dele e ver tudo que ele fez, né? O Senhor Jesus Cristo, ele se humilhou, ele saiu da sua glória, ele que criou todas as coisas, que nos criou como criaturas, ele sujeitou a vir como homem, sofrer todas as limitações de homem e sofrer humilhações dos homens. Sofrer as bofetadas, sofrer as chibatadas. E se tem uma coisa que uma pessoa que tem brio, e olha que mesmo nós que somos pecadores miseráveis, aquela pessoa que tem brio, que tem valores, que é acostumada a falar a verdade, como nos dói alguém duvidar que nós estamos falando a verdade. Então imaginar o nosso Deus, que veio a esse mundo e nunca pecou, e sempre falou a verdade, e ele foi acusado, inclusive, de estar trabalhando para o inimigo das nossas almas, de ser emissário de Beelzebul. Então nós não conseguimos compreender em toda a profundidade o tamanho dessa humilhação que o nosso Deus passou, e o tamanho do sofrimento que ele passou na cruz também, porque estava sobre ele a ira do nosso Deus. Porque, assim como nós somos incapazes de compreender o nosso Deus e conhecer todo o seu poder, também nós somos incapazes de compreender toda a ira de Deus. Nós não conseguimos imaginar o peso do que Cristo sofreu ali no nosso lugar. E aí eu pergunto mais uma vez para a igreja: isso não é suficiente para você prestar a Ele um doce louvor, como fez o apóstolo Paulo? E essa certeza da salvação nós podemos ter por meio do Espírito Santo. Louvado seja o Espírito Santo, o penhor da nossa herança. Nos versículos 13 e 14, está escrito: em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então, aqueles que ouvem as boas novas e arrependem de seus pecados e aceitam a Jesus Cristo como seu único Salvador, são justificados e salvos. Justificado quer dizer, diferente do nosso sistema penal, né, no Brasil, que quem comete o crime, ele é condenado e ele tem que pagar o preço, não pode haver substituição, mesmo que às vezes algumas mães que amam seus filhos e os veem serem presos, elas gostariam de substituí-lo pelo amor ao seu filho. Isso não é possível no nosso sistema, mas na justiça de Deus, sim. Então, a pena que era destinada a toda a humanidade, a todos os eleitos de Deus, melhor dizendo, ela foi paga por Cristo, ele nos substituiu na cruz. E a partir do que foi pago, ele pagou o preço, nós fomos justificados, foi atribuída a nós a justiça de Deus e já não há mais acusação sobre nós, porque ele pagou esse preço. E assim nós somos salvos. E conforme a explicação da Bíblia de Estudo de Genebra, assim como a impressão indelével deixada pelo selo do anel de um rei, o Espírito Santo é uma marca interior da posse de Deus sobre o seu povo. Como Jesus disse em Lucas 24, 49,
O Espírito Santo é a promessa do Pai. Então, nós já devemos ter visto aí, às vezes, em filmes ou documentário, né? Quando o rei ia mandar um documento lá, há tempos atrás, ele tinha o seu anel com um símbolo que representava o reinado dele, e aí se colocava ali uma cera e selava para garantir que aquilo que estava ali era verdade, né? Que era as palavras do rei, as suas ordens. Então, é essa mesma comparação, esse selo que está em nós, que é o Espírito Santo, que habita em nós. O Senhor Jesus Cristo, próximo da sua morte, ele disse que ele mandaria o Consolador, que mandaria o Espírito, né? A promessa do Pai. E ele mandou esse Espírito que habita em nós. Todo aquele que arrependeu dos seus pecados e aceitou Jesus Cristo como Salvador, tem o Espírito Santo na sua vida e habita em nós. É Ele que realiza em nós, né? Que produz em nós tanto o querer como o realizar. É Ele que nos convence do pecado, é Ele que nos faz entender a palavra do nosso Deus. O Espírito, ele não é apenas um cumprimento da promessa de Deus de habitar em seu povo, mas também uma garantia que Deus lhe dará a sua herança final, a vida eterna. Então, como numa relação comercial, né, como se fosse uma entrada, né, a primeira parcela de um pagamento, né? Então, a primeira parcela aí da nossa redenção total. O Espírito é a garantia, é um antegozo da glória dos tempos que estão por vir. E aqui nós devemos lembrar que nós não seremos salvos na eternidade. Aqueles que já se arrependeram de seus pecados e aceitaram Jesus Cristo como único Salvador, já são salvos. E nós já desfrutamos das bênçãos do nosso Deus, como nós lemos aqui no texto, né? O nosso nome já está escrito no livro da vida. Nós podemos passar por as dificuldades desse mundo e lembrar que ela é breve e que vai passar. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos 8, nos versículos 16 e 18. Romanos 8, 16 e 18, eu lerei para a igreja. Romanos 8, 16 a 18. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então, irmãos, como está escrito aqui, se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque nós herdamos, aqueles que são adotados como filhos, são herdeiros de Deus também, herdeiros de todas as suas promessas, mas uma vez que nós temos a marca do nosso Senhor, né, a marca, o Espírito Santo em nossas vidas, e buscamos viver uma vida diferente da que vivíamos antes, nós não agradamos às trevas, e nós somos perseguidos pelo amor do nome do nosso Deus. E todas, né, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele diz que nesse mundo nós teríamos aflições. Então, nós devemos nos apropriar disso e louvar o nosso Deus e não duvidar dele. Ter sempre um doce louvor em nossos lábios, independente das circunstâncias que nós estivermos passando. Nós temos que lembrar que somos salvos, que o nosso Deus nos ama. Então, após essa breve meditação, que nem de longe, né, eu espero ter esgotado toda a profundidade desse texto, que os irmãos possam lê-lo em suas casas e procurar se deliciar com todas as palavras que são contidas no texto, nós podemos aí fazer uma aplicação
para nossas vidas. Este mundo caído pode estar lhe falando palavras desagradáveis, que têm abatido a sua alma, lhe tirado as forças, sua alegria, seu sono e sua saúde. Não fique repetindo essas palavras desagradáveis para a sua alma. Traga à memória o que pode lhe dar esperança. Diga para a sua alma: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Salmo 42, 11. Se alimente da palavra de Deus, como o salmista escreveu, ela é mais doce que o mel e o destilar dos favos. Pois se você se alimentar das doces palavras do Evangelho, não como nós costumamos fazer no nosso curto horário de almoço, de comer ali no fast food rapidamente, ou então alguns às vezes de frente à televisão, que você come a comida e depois você nem percebeu que você comeu, você não saboreou, você fez de uma forma mecânica e rápida. Não assim. Nós devemos ler a palavra de Deus como uma criança que come algo doce, que aprecia, que se lambuza e lambe até os dedos. Nós devemos lembrar dos nossos filhos, aqueles que são pais, quantas vezes nós já vimos nossos filhos, quando a gente deu alguma coisa gostosa para eles, doce, um chocolate, o que seja, até mesmo mel, Maria Fernanda gosta muito de mel, e aí a criança se lambuza, se suja toda, e a gente tem até que controlar, porque ela não quer largar, porque é tão doce. Então, se nós lermos a palavra, nós alimentarmos da palavra dessa forma, nós sempre teremos nos lábios um doce louvor. Nós devemos aprender a desfrutar do banquete espiritual que é na palavra de Deus, pois assim, com certeza, a sua alma se alegrará, seu coração irá arder e emanará dele um doce louvor ao nosso Deus, pois a boca fala do que o coração está cheio. E após nós estudarmos este texto das Sagradas Escrituras, nós podemos aí concluir que temos motivos suficientes para prestar um doce louvor ao nosso Deus, como fez o apóstolo Paulo, ao invés de ficar murmurando e dizendo palavras desagradáveis a Deus e à nossa alma. Os filhos da desobediência não podem louvar a Deus. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E como está no versículo 14, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então virá o dia que o nosso Deus, com poder e glória, virá para buscar a sua igreja. E se você se arrependeu dos seus pecados e aceitou Jesus Cristo como um Salvador, você mesmo sem merecer, sem ter feito nada para merecer, será salvo. E isso é motivo suficiente para todos nós termos um doce louvor em nossos lábios, para nós nos alegrarmos dia a dia, para enfrentarmos as adversidades desse mundo. Porque, como disse aqui, nós não estamos falando de palavras de pensamento positivo, nós estamos falando do Evangelho da verdade, e aquele que disse é poderoso para cumprir. A nossa esperança não é como a esperança do mundo, que espera sem saber se vai se realizar. Nós esperamos com certeza que é questão de tempo, o tempo que o nosso Deus definiu para cumprir todas as suas promessas. Mas se há alguém aqui nesta noite, que ainda não tem a certeza da salvação em Cristo, depois de ouvir a palavra da verdade, o Evangelho da salvação, a única coisa que você precisa fazer é crer
e arrepender-se dos seus pecados e aceitar Jesus Cristo como seu único Salvador, e você será salvo. E você será contado junto com os santos, e na eternidade prestará um doce louvor com toda a igreja de Cristo. E a amada igreja, eu saúdo e despeço, como Paulo fez aqui na saudação aos irmãos de Éfeso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vou passar a palavra para o pastor Ricardo.